de prática, tá? Sobre esse conteúdo aí de dobra, tá? Passei ali, eu acho que umas imagens, eu acho, num grupo ali, eu acho da turma 4, depois eu passo para a turma 2, qualquer coisa ali, se precisar, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui. Então, quem já viu o material que eu postei ali, fala um pouco dessa primeira parte, pelo menos, né? De quando a gente vai fazer uma dobra numa determinada peça, o que a gente deve considerar, tá? Deixa eu até entrar nessa imagem aí, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver se está aqui. Eu peguei mais ou menos uma peça parecida com a que eu tinha no enunciado lá do conteúdo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, gente, eu coloquei aqui onde eu ia traçar essa peça, né? Com 27, um pouquinho mais ali, tá? Os 27 milímetros, tá? Onde eu ia traçar aqui nessa pecinha aqui embaixo, aquela diferença que eu tenho que ter da linha neutra. Então, a linha neutra, né, é onde o material ele não tem como é que eu posso dizer, uma agressão, onde ela vai ter uma interferência do esforço que vai ser feito para fazer essa dobra, tá? Então, a linha neutra seria bem o centro dessa peça. Ela tem 6 milímetros também, tá? Eu medi ali, não botei na foto aqui, mas ela tem 6 milímetros também, depois eu mostro para vocês. Então, essa peça, ela tem mais ou menos os 110, né? Que eu tinha visto ali no material que eu postei para vocês. Não chega a ter bem 110, é um pedaço de metal que eu tinha ali, mas é bem próximo, tá? Então, eu botei os 27 milímetros, né? Que é até onde a linha neutra, e fiz depois a dobra dela. Então, ela aqui tem não tem bem 110, ela tem uns 108,5, mais ou menos, tá? 108. Tá? E quando eu fiz a dobra, então, nessa parte ali, né? Eu marquei nos 27, apoiei na minha morsa, tá? E com batimentos aqui com a marreta, né? Daí eu fiz essa dobra aqui. E ela aqui, ela ficou com os 30 milímetros ali que pede, né? Lá no exercício de vocês, tá? Eu vou mostrar depois para vocês como é que eu fiz, né? Eu tracei, então, os 27 e depois fiz a dobra batendo do lado externo. Imaginem que eu tracei pelo lado interno desse raiozinho aqui, né? E fiz o batimento aqui para dobra pelo lado externo. Então, daqui dessa partezinha daqui, externa, aqui dessa chapa, né? Até aqui em cima, ela fechou nos 30 milímetros. Certo? Viram que lá naquela... Depois, quando vocês olharem lá o material, vocês vão ver que ela deu a mesma medida, né? 110, mas é na hora de tu fazer a dobra que vai dar essa diferença. Se tu não fizer esse cálculo, né, da linha neutra, que a linha neutra é a espessura dividido por 2, tá, gente? Então, se não fizer esse cálculo, depois ele vai dar uma diferença aqui, vai ficar essa paredezinha aqui mais alta, né? Se tu não considerar 27, deixar os 30 milímetros direto, ele vai ficar mais alto do que a medida que tu precisa, tá? Então, tem que considerar isso aí. Lá nos trabalhos que vocês estão fazendo, não precisa, porque é uma chapa de 1,5. Alguns, acho que teve aluno que pegou até chapa de 1 milímetro lá. Teve dificuldade para cortar. Então, ficou essa medida aqui de 30 milímetros correta se eu fazer o cálculo da linha neutra, que é bem simples, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui não. Vou essas 4. Pessoal, o que utilizei, né, para fazer então essas dobras, né? Deixa eu pegar aqui.
A princípio, foi material bem simples, só para poder mostrar para vocês, né? Eu também não tenho uma dobradeira específica aqui ainda. Então, usei o paquímetro, né? Para poder fazer as medidas. Peguei um pedaço de material ali, um riscador. E aí eu fui para a morsa. Vou pegar a morsinha aqui. Não repare a bagunça. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu tracei ela do lado interno, né? Daqui até aqui os 27 milímetros. Foi nesse caso dessa daqui. Coloquei ela nesse sentido aqui na morsa, tá? Apertei os 27 milímetros. Ela ficou alinhada com esse mordente aqui da morsa. E aí eu fiz o batimento pelo lado externo aqui. E ela ficou com uns 30 milímetros, então, daqui dessa face até esse topo aqui dessa peça, certo? Bom, esse aí seria o cálculo desse tipo de dobra, tá, gente? Então, sempre que vocês forem fazer uma peça calandrada ou uma peça dobrada, que ela tem uma espessura superior a 1 milímetro, daí é importante que vocês considerem, então, esse cálculo, tá, gente? Então, ela tem aqui também, perto daquele... Opa, tá ruim de enxergar, né? Mas ela tem 6 milímetros, essa pecinha também de espessura, bem perto daquela do material que eu coloquei lá para vocês, tá? Só para não confundir vocês, eu tentei utilizar as mesmas medidas, tá? Beleza. Vamos lá. Interromper aqui. Então, turma, essa foi uma das tarefinhas que eu fiz aqui prática para vocês mais ou menos ter noção de quando a gente for lá trabalhar na oficina, quando tiver que fazer uma dobra numa chapa, levar em consideração essa linha neutra aí quando a gente tiver que fazer alguma tarefa e dobrar algum material, tá? Lá o que a gente tem, né? Praticamente o que eu mostrei para vocês aqui, marreta e morsa, tá? Mas a gente vai fazer essa tarefa de vocês, né? Lá, vamos preparar a chapa e vamos levar depois lá para a fábrica para poder fazer as dobras, certo? E lá na fábrica, lá vocês vão ter uma ferramenta parecida com essa que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só pegar aqui. Então, pessoal, aqui eu tenho uma prensa, ó, tá? E essa prensa eu também uso para fazer alguns trabalhos, né? Também, só porém não faço de dobra porque eu não tenho essa matriz aqui, ó. Eu até usei um pedaço de uma matriz aqui que eu tinha para fazer um outro dispositivo aqui para mim. Tá? Isso aqui é uma matriz. Então, eu coloco uma chapa aqui e venho com um punção, né? Esse punção é colocado aqui na prensa, nessa parte aqui da prensa, e ela pressiona, então, naquele espaço ali, né? E fazendo essa pressão, ela vai fazer a dobra, como vocês vão fazer lá nas chapas de vocês. Então, vai ter lá os punções, os tamanhos necessários, e aí vocês vão conseguir fazer as dobras nas chapas de vocês. Então, vai ter algumas matrizes, como estas aqui, para vocês fazerem um ângulo de 90 graus, se é um ângulo com menos ou mais graus, né? Então, vai ter mais ferramentas lá que vocês vão poder utilizar, ou verem utilizar, né? Então, lá na parte do conteúdo de vocês, tem também alguma coisa falando sobre prensa, tá, gente? E aqui eu tenho uma, né? Com uma bomba, então, que é esse motor aí que a gente está vendo. Embaixo aqui ela tem um recipiente de óleo, que é o fluido, então, que anda por essas mangueiras aqui para poder fazer o movimento, tá? Para poder fazer o movimento nessa prensa aqui. E aqui em cima, ó, a gente tem um atuador, que é onde faz o movimento. Então, quando ela enche um lado desses aqui,
ela faz com que esse atuador se movimente para baixo, e quando ela faz o movimento contrário, ela enche uma outra parte desse atuador, desse cilindro aí que vocês estão tentando ver, né? Está mais fácil. Esse cilindro, então, ele faz, ele enche um lado dele, né? E abaixa, vamos supor, esse pistão aqui, tá? Depois ele esvazia um lado, né? Na verdade, com o enchimento do outro lado, da parte de baixo, e sobe o pistão, tá? Então, esse cilindro tem um êmbolo, né, dentro ali, vedado, né? Então, que ele sobe e desce conforme o enchimento desse fluido que entra nele ali, tá? Então, essas mangueiras são para conduzir esse fluido. E aqui tem uma válvula, ó, que é a válvula, então, que faz esse direcionamento desse líquido, né? Quando ele sobe, quando ele desce, então, uma delas vai encher, depois esvaziar a outra, né? Depois a outra enche e esvazia aquela que estava cheia. Então, aqui que eu faço o direcionamento, né? A manobra toda para poder fazer esse movimento nesse cara aqui, tá? Então, ela é ligada à luz, né? Uma prensinha meio antiga, mas ela serve porque eu preciso, né? Então, eu não tenho nem a alavanca aqui de ligar, né? Então, ela é ligada, trifásica. Só torço para um lado aqui. Então, ela está ligada. Certo? Vejam que não tem movimento nenhum aqui, né? Essa parte aqui eu não sei quando eu aciono, então, essa válvula aqui, ela tem uma alavanca aqui, ó, que me permite fazer, então, o avanço ou o desse cara aqui, ó. Tá? Então, aqui, ele está abaixando. Eu vejo que eu vou fazer uma pressão aqui. Essa pecinha aqui, ela estava plana, né? E ela já ficou calandrada. Já teve uma conformação nela aqui, ó. Certo? Essa pecinha aqui, então, ela ficou embaixo, suspensa, arte, eles chamam, né? Onde encostou o meu punção aqui e fez a pressão suficiente para acalambrar aquela peça. Então, aquela peça ali não vai muita força mesmo, né? Porque ela serve para casar com essa daqui. Essa outra também aplica aqui. Eu faço essa outra peça. Veja que não tem perigo nenhum, ó. Eu não se movimenta. Eu não sei quando eu aciono essa alavanca. Eu subo, ela desce. Levanta aqui essa alavanca, desce o atuador lá. Eu abaixo e sobe, bem lentamente. Tá? Então, é uma máquina mais antiga, né? Mas que primeiro trabalha com ela certa. Então, galera, lá, né, na fábrica, lógico, tem mais ferramentas, né, como eu falei. Aqui é colocado, então, os punções, né, onde vocês podem fazer a dobra através de um cara parecido com esse aqui. Tudo é ferro, né, gente? Vocês vão colocar a chapa aqui em cima, o operador lá vai colocar a chapa aqui em cima, certo? Vai colocar a chapa aqui em cima e vai vir com o punção, que vai estar colocado aqui nessa ponteira, né? Vai colocar nessa ponteira e vai fazer a pressão aqui, vai dobrar em ângulos variáveis aí. E, claro, que lá provavelmente vocês vão ter conhecimento, ou pelo menos se apresentarem, né? Para uma pessoa que trabalha com essa máquina CNC. Daí ali tu vai calcular o esforço, vai colocar quais são as medidas e tudo mais, né? Tem mais variações. Então, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, como que funciona
essa dobra, né, numa prensa, certo, gente? E depois tem aquelas viradeiras, né, de chapa, que daí eu até estou construindo uma que não está pronta. Eu gostaria até de construir uma com vocês lá para vocês utilizarem. Então, é uma chapa pesadona aqui, né? Ali eu usei umas cantoneiras bem grossas para poder fazer essa dobra. A chapa vai entrar aqui. Vejo que tem umas aberturas aqui do ladinho, né? Que é para poder encaixar as chapas dependendo do tamanho delas. E depois, para conformar, também fabriquei uma calandra aqui, né? Essa calandra aqui eu fiz toda a parte de estrutura e fiz toda a parte de automação dela. Coloquei um motor, né? Um motorzinho. E fiz uma situação aqui de avanço e retorno ali do motor, né? Quando precisa ir para o sentido horário, sentido anti-horário, e regulando a velocidade também. Tudo foi feito por mim aqui, tá, gente? Certo? Deixa eu interromper aqui. Não sei se vocês conseguiram ali visualizar algumas coisas ali, fica meio ruim, né, de visualizar assim, mas... só para vocês entenderem, não sei se conseguiram ali visualizar direito, para entender como é que faz, então, essas dobras, né? Lá na fábrica, vocês vão ter essa prática lá dentro da fábrica e não vão ter frequentemente ali dentro do CTM, que seria bom, né? Viram que não tem problema nenhum, na verdade, uma prensa como essa, tá? Essa prensa aí, só se o cara botar o dedo ali e quiser apertar realmente, senão ela não vai ter problema nenhum. Tá fixa ali, tá tudo, ela não vai descer sozinha, né? A não ser que alguém chegue lá de propósito, não, vou botar a tua mão aqui, te algemar, e agora sim, agora tu vai perder a mão, tá? Ali não é nada, tem 20 toneladas nessa minha maquininha aqui, tá? Então, claro que tem que existir um certo cuidado, sim, tem que ter, tá? Então, tem máquinas que, no caso, são elétricas. Eu até tenho uma aqui, não liguei ela ainda, tem que mexer nela ali para ver como é que liga. Que ela é com biacionamento, tá? Bipartida. Então, ela tem dois botões, um botãozinho amarelo e outro vermelho, tá? Que o operador só pode acionar essa máquina se ele, depois de ter colocado, usar as duas mãos ali para poder acionar. Porque ele não pode botar a mão lá. Tá? Essa máquina já é uma máquina mais antiga, tá? O que os caras faziam, né? Eles deixavam um botão acionado e aí ia lá e colocava lá a chapa lá no lugar onde tinha que pressionar, né? E depois apertava com a outra. Então, isso acontecia acidentes. Porque, na verdade, o cara tinha que usar as duas mãos, mas ele já deixava um acionado lá. Então, acontecia muitos acidentes. Então, foi criado, né, a NR12 justamente por causa desse números de acidente que tem, né, nas fábricas metalúrgicas e tudo mais. Foi criado, então, a NR12 justamente para a gente prevenir esses acidentes. Então, hoje, tudo por faixa de laser, de luz e tudo mais, que é mais moderno, né, gente? Não é isso aqui que eu tenho aqui. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, de mais ou menos como é que funciona aí na prática. Lá a gente não tem uma prensinha na oficina, poderia ter, né? Ou uma viradeira de chapa, como eu mostrei para vocês ali, que a gente poderia mesmo, nós mesmos construir, né? Não é tão difícil assim. Mas teve um tempinho aí que as coisas não andavam, acho que agora vai começar a andar, tá? E ainda mais que estão precisando de alunos, né? Então, é a hora de se valorizar e de ter mais conhecimento, né? Para quando chegar lá, não ser pego de surpresa, tá? O que acontece? Vocês chegam lá e, o professor nem me mostrou isso, o professor nem me ensinou aquilo, né? Também a gente não tem as ferramentas para poder fazer, né? Então, tem que mais ou menos inventar as coisas, ser criativo e tentar, de alguma forma, mostrar para vocês como que é feita as coisas lá. Certo? De verdade, né? Mais ou menos de verdade. Tá?
Se eu conseguir, de repente, mais alguma coisa nesse sentido, vamos ver como é que vai ser semana que vem, né? Se a gente vai estar lá. Daí se não tiver lá, eu vou ver se eu vou para o Senai e mostro mais algumas coisas para vocês lá no Senai, tá? Daí eu consigo ter algumas ferramentas melhores lá para mostrar para vocês. Torno CNC, por exemplo, várias coisas lá que a gente pode, pelo menos, ter uma visualização ali e pedir para um professor da área ali dar uma explicação boa também para vocês. Certo, galera? O intuito da aula hoje era só fazer essa demonstração mesmo, não era falar sobre a parte do conteúdo ali muito, né? Mas alguma coisinha a gente vê, visualiza e aprende, tá? Acho que para hoje seria essa parte aí que eu queria mesmo falar para vocês, meio rapidão assim. Daí amanhã, tá, galera? Amanhã vocês têm o conteúdo lá com o Leandro ainda, tá? E eu tenho conteúdo com a turma 1 e 3 ainda para terminar amanhã. Então, provavelmente amanhã, não sei se eu vou conseguir falar com vocês, mas qualquer coisa eu dou uma avisadinha para vocês pelo WhatsApp ali. E já tem esse material aí, quem quiser já dando uma olhadinha, né? Eu vou trocar aqui a data, vou dar uns diazinhos a mais, tá? Mas vocês já podem, então, visualizando ali o material e tentando fazer já alguns exercícios que tem ali. Vão ver que é bem parecido com isso que eu mostrei para vocês aqui, tá? Tem uma parte ali bem bacana ali de um artigo que eu coloquei para vocês ali da dobradeira, tá? Mostra bastante a parte prática dela ali, falando da parte prática e como se utiliza, né? Então, seria interessante que vocês lessem aquele artigo ali. Certo, turma? Certo. Certo, professor. Certo, professor. Então tá, qualquer coisa a gente se fala daí se vai ter a aula amanhã ou não, certo? A gente se fala aí mas a princípio vocês têm com o Leandro, tá? Alguém fez alguma pergunta aí? Professor, não esqueci de colocar a data lá para quarta-feira no SAP. Ah, sim, já vou botar agora na retomada ali, certo? Tá bom, obrigada. Tchau. Então tá, galera, tudo de bom para vocês. Valeu, senhor. Até. Valeu, Tchau, professor. senhor. Boa tarde. Valeu, senhor. Falou. Tchauzinho.